noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Bem, essa semana, assim como as outras, sempre tem uma coisa boa acontecendo, né, na vida da gente. A gente tem o hábito sempre de ficar só olhando os aspectos negativos. Ontem mesmo eu estava pensando assim, assistindo a televisão, nessa mudança de canais, que esse mágico elemento que descobriram, chamado controle remoto. Você passa de canal, você sempre vê as mesmas coisas, né? Notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Aí eu pensei comigo mesmo, puxa vida, mas o mundo não é só notícia ruim. Por que só publicam notícia ruim, né? Então tem aspecto, o que você faz? Ou você permanece naquele canal, ou então você vai procurar as coisas boas. Vai aonde está vibrando o seu ser, aí que você vai se dar bem ou não. Então, muita gente fala, nossa, o mundo está terrível, não sei o quê, porque você está terrível. Você está entrando naquela sintonia de um mundo terrível, mas o mundo tem coisas maravilhosas, coisas lindas, paisagens, coisas boas, notícias boas, mas isso não se veicula. E eu comecei falando sobre isso, porque Jorge e eu, a gente vem de um fim de semana maravilhoso, né? Eu fui dar um workshop em Campo Alegre, no Chantigaia, do casal Krellin ali, que eu agradeço aqui o convite, a recepção, a hospitalidade, a alimentação vegana, a Malu e o Roberto, meu muito obrigado público aqui, que nos receberam muito bem, e também num ambiente maravilhoso, num ambiente harmônico, as pessoas que foram convidadas, nossa, que harmonia fabulosa, o local fabuloso. Então nós formamos uma egrégora que era diferenciada de tudo, né? E depois abrilhantado no domingo pela palestra do irmão Jorge Antônio Ouro, foi muito gostosa, e a nossa viagem de volta, seguros, bem entregues em casa. Pois bem, então reitero o meu agradecimento pelo excelente evento, hospitalidade, alimentação, etc, etc, etc. Hoje eu levanto com uma notícia do passamento de um amigo também de 91 anos, quase 92, que eu entrevistei aqui no Vida Inteligente, um colunista social que ficou nativa durante 60 anos, o que muita gente não tem de idade, ele ficou nativa no colunismo social. Zuri Machado, que hoje parte para algum lugar que eu não sei, né? Então que ele esteja bem, seja lá onde ele estiver. E a TV Floripa, a meu pedido aqui, para o Silvio, o coordenador da TV, esse fim de semana, pode ser que amanhã, sábado e domingo, fique preste atenção na programação da TV Floripa, que nós vamos reprisar a entrevista que eu fiz com o Zuri Machado. Vocês vão ver um homem fabuloso, com uma história muito bonita, e que nós vamos reprisar, e que ele esteja bem. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Sim, tá bom, vamos lá. O tema que se apresentou para essa semana, ele se apresentou numa conversa minha e o Jorge, nessas visitas que o Jorge me faz. É que nem número da Mega Sena, né? A gente não sabe os números que vão dar, também não sabe o dia que o Jorge vai aparecer lá no meu cafofo, né? Ele fica rindo. E numa dessas daí nós conversamos, eu falei, tá aparecendo esse tema, e que tal? Nós pensamos a respeito, assim, trocamos algumas impressões na chamada, e achamos por bem fazer a chamada do programa de hoje de depressões da alma. Puxa vida, o que seria depressões da alma? Então é isso que nós vamos ver hoje. Já tratamos aqui o tema depressão, que é um tema seríssimo. Muita gente falou para mim, vocês vão mexer com um tema sério. Claro que nós sabemos o que nós vamos lidar. Já trouxemos aqui psicólogos, já trouxemos neurologista, já trouxemos pessoas especializadas em depressão, pessoas que sabem o que dizem. E nós também hoje, nessa nossa conversa, nós temos fundamentação para aquilo que nós vamos conversar aqui hoje. E eu quero, antes de mais nada, fazer a chamada, que nem todo mundo recebe a nossa mala direta. Nós mandamos o seguinte, para a gente ter um início. A semente da divindade latente como embrião na criatura humana é o potencial idealístico desta, e apresenta-se, faz sua eclosão através da iniciativa. Havendo falta de iniciativa, há, consequentemente, a depressão psíquica, a imobilidade da alma. É o mesmo que dizer que a alma quer agir, mas falta-lhe o órgão locomotor, posto que o órgão locomotor da divindade na criatura humana é a iniciativa. Ter iniciativa
Ser pessoa de iniciativa é ter disposição natural, ter ânimo pronto e energético para, desse modo, conceber, elaborar, agir, executar em qualquer circunstância sem esperar que outros o façam. É, em suma, ser uma pessoa de ação, de expediente, de recursos próprios e autossuficiente tanto quanto possível. Significa esforçar-se por sê-lo, já que total ou completamente ainda não o somos. Ter iniciativa, finalmente, é ter coragem. É sobre isso que nós vamos falar. Boa noite, Jorge, tudo bom? Hein? Tudo tranquilo, 100%. Isso, que bom. Assim que eu gosto de ouvir isso aí, principalmente de todas aquelas pessoas, né? De ser independente de ser nosso conhecido, nosso... Não, de todos, né? É ou não é? O objetivo da vida e da existência é estar 100% para todos. 100% para todos. E a gente ouvir quando as pessoas dizem eu estou bem, é gostoso a gente ouvir isso, né? Acho que foi por volta de 1935, daí foi criado um neologismo, que é o que hoje é o nome da sociedade, da qual faz parte, que é a eubiose, né? Isso não existia. Eubiose, então, é viver de acordo com o bem, o bom e o belo, né? Em harmonia com as leis universais, conhecendo o todo e a você mesmo. Então, a maneira correta de perguntar assim, como é que você está? Né? Assim, eu estou eubioticamente perfeito. Tá bom, essa aí que não conhecia, não. Viver eubioticamente, assim, e não tem a ver com a instituição, né? A instituição, ela decorre de um neologismo, né? Mas é uma maneira de ver a vida, de viver a vida e de posicionar na vida perante o universo como um todo. Isso é viver eubioticamente, fraternalmente, em paz, tranquilo. Você é aquilo que você vibra, né? Exatamente. Não é? Então nós temos que... Até uma das razões desse assunto que você sugere a gente conversar hoje, de acontecer essas disfunções, é o esforço, né, entre ser uma coisa e tentar parecer outra. Então esse desgaste ele leva uma porção de fatores que causa daí o que a gente conceitou como doença, né? Então você viver transparentemente, sem ter vergonha do que você seja, de bom ou de ruim, né? Isso é o primeiro passo para você buscar a paz. E no momento que você encontra a paz, você atinge um equilíbrio. Não precisa ser um equilíbrio divino, porque o conceito de divino, inclusive, é errado, né? Um equilíbrio divino humanizado, assim, você está em paz em você mesmo. Você está em paz no teu entorno. Você está em paz enquanto ser humano. Você está em paz enquanto ser humano transitando pelo universo. Nesse ponto você está vivendo eubioticamente. Então como é que você está hoje se eu estou eubioticamente perfeito? Tá vendo? Já apareceu um novo termo aí. É. Então, e a gente vem assim de um fim de semana gostoso, né? Falando nisso. Muito super. Eu não consegui ir antes, né? Eu fui no próprio dia, né? E foi bom, para né? variar, né? Não, para variar não. Você tinha compromisso? Não, eu tinha, exatamente. Pós-graduação, acho que é um compromisso seríssimo e tem que fazer mesmo. Não tinha atividade de aula lá, né? Então. Mas achei muito joia. Né? O local em si, isso. Onde a Malu e o Roberto fizeram Chantigaia, né? Chantigaia, como se fosse um hotel assim na serra, num pé de serra ali da Serra Dona Francisca, né? E estava um dia muito legal, não estava frio. Não estava. E tinha sol assim, gente legal. Foi muito bom, né? E o calor humano legal. Foi o melhor de tudo. Sim, depois conversamos das 9h, meio-dia, depois de 1 e pouco até às 4 horas. Então deu para conversar. Tudo maravilhoso. Eu também agradeço porque assim, um ambiente fraterno, assim, acolhida fraterna, todo mundo... E o mais importante é que aquilo irradia trabalhando, por todo, né? Uma coisa assim, todo mundo trabalhando para o bem, né? O bem de si, o bem de todos, o bem do próximo, claro, negócio assim, tentando melhorar. E eu achei assim interessante porque não tinha só pessoas daqui de Santa Catarina, né? Não. Pô, gente de São Paulo, assim. 8 pessoas de São Paulo. E eu comentei, não me lembro com quem foi. E do interior de São Paulo, Campinas, assim, Jundiaí, eu acho incrível, assim, você pegar e se abalar assim, na tua cidade, pegar um avião para outra cidade, pegar um ônibus, daí pegar um carro, se meter lá, assim, no meio da serra, para ir escutar um cara ou outro cara falar um negócio assim.
Ele disse, pô, eu não daria 2 passos para me ouvir. Não, né? e a satisfação dessas pessoas, o melhor de tudo é olhar para elas e você ver que elas estão... Pude fazer, eu fiz que é agradecer por eles terem ido e agradecer o convite, né? Você disse que não tem nada a ver, mas tem a ver o que eu vou falar. Ainda hoje estava vendo um homem, com um videozinho, aqueles que o Facebook tem, uma raposa, mas parecendo uma criança para um homem que salvou a raposa. Quer dizer, um bicho felino, vamos dizer assim, que ele é avesso a ser humano, mas ele estava super agradecido. Então, o que eu quero dizer com isso? Você disse que os animais, que não tem, vou fazer a comparação, porque somos todos seres, né? Os animais, eles não têm nada para dar e eles dão aquilo que nós damos em troca, não é isso? Você falou alguma coisa assim. Então, o que eu quis dizer com essa metáfora? O gostoso foi sentir isso aqui... Nesse fim de semana, o que as pessoas passaram para a gente, né? Isso que foi bacana, você está falando que elas vieram de fora, então é muito gostoso receber o que essas pessoas que nos abraçaram, que nos receberam, esse tipo de energia, né? Quer dizer, de passar é uma coisa que você... É energia, mas a gente sente. Gira assim, gera um sistema de troca, um ciclo virtuoso. Onde você verbaliza alguma coisa que desperta o símile naquela pessoa, que é em igual nível de fraternidade, e aquilo que é verbalizado daí recebe o resultado, isso vem em você e aí transforma, inclusive, por isso que você dá palestra há muito tempo, né? Sim. Então, você jamais consegue fazer 2 iguais. Não, claro que não. Mesmo que você tivesse assim, tudo em PowerPoint, tudo pronto. Decoreba ali, sabe? Não tem. Não conseguiria, porque sempre o resultado do que é dito, ele é o resultado do que pré-existe, mas a ativação da verbalização daquilo que pré-existia depende de quem está assistindo. Então, nunca é a mesma coisa, é sempre uma fórmula muito específica. Então, eu falei dessa coisa do animal, porque parece que esse tipo de energia, que é da reciprocidade, eu acho que é universal, não está só... mas muda é o nível, né? É o nível, exatamente. Porque você tem aí, na relação humana, você tem uma troca de amor consciente, que seria a fraternidade. Exato. No caso do animal, você tem uma troca instintiva, porque o animal ele não tem consciência do que ele está te dando. Você fala assim, mas a raposa... ela foi salva pelo homem naquele momento, então ela não teria tempo para desenvolver o amor por aquele ser humano para devolver. Mas é comum a gente ver se um bicho que é salvo, ele vem. Eu vi um vídeo de um peixe. O cara faz carinho no peixe, coloca na água, né, no rio, o peixe dá uma volta, vem e volta. É fantástico. É que assim, que a gente tem que ver que a alma grupo, né? Então a alma grupo da raposa ou do peixe. Então, ela já tem um acúmulo de convivência, não só de medo, né? E às vezes uma ação, ela funciona como um catalisador, um disparador, né? De algo que daí, isso sim causa uma mudança no gênero, né? Então, porque esses exemplos animais enchem os humanos de exemplos, vamos dizer, puxa, nós que temos racionalidade, toda essa coisa, e a prova instintiva dos animais nos dando mostras de amor, vamos dizer, é uma coisa que mexe com o ser humano. Sim, né? Mas você só tem que ter... Assim, não estão fugindo do assunto, não. Pode ficar tranquilo aí. Não. E até porque acho que um dia não vai dar para conversar tudo o que a gente gostaria. Vamos lá, mas o que é um dia no sempre aí? Sem dúvida. Então tem um gato na minha casa, né? Um gato das minhas filhas, né? E aí eu gosto de brincar e às vezes minhas filhas querem estudar, né? E eu preciso ter alguém para brincar, né? Então eu ensinei o gato a brincar de se esconder, né? Então a gente brinca de se esconder. Mas assim, a hora que daí ele tem que ser gato, daí eu digo, gato, te manda que eu estou ocupado, né? Então você tem que distinguir o tipo de relação que você tem com o animal, o tipo de relação que tem com a pessoa, até porque você só pode dar para o animal o amor que você já tenha dedicado igual a uma pessoa. Você nunca vai poder amar mais ou gostar mais de um animal, ser mais fraterno, ou mais paciente, ou mais cuidadoso com qualquer que seja. Isso é interessante, porque tem muita gente que dedica esse amor. Pode, já falamos sobre isso aqui. Você só pode dar para um animal o que você já tenha dado para uma pessoa. Né? E assim, eu respeito as pessoas. Que bacana, olha aí. Ó. Não, e eu respeito o bicho, e o gato é muito engraçado, porque assim, se você está lendo alguma coisa, eu ou minhas filhas, né? E aí você deixa um livro qualquer, daí ele vem e ele deita em cima do livro, ou seja, não dá um caldo, ele não deita, mas ele bota as patas em cima do livro. Daí eu converso com ele, gato,
O negócio é o seguinte, problema teu, alguma você aprontou para nascer como gato, na próxima você vai ler, agora você não perturba, fica de lado. Então tem hora de brincar, tem hora de ensinar, tem hora de dar um caldo, né? E o gato tem uma sensibilidade incrível, ele sabe. Sim, e também para o cão, assim, mas assim, você não pode dar para um animal o que antes você não tenha dado para o ser humano, porque se você não deu para o ser humano antes, você está dando para o animal aquilo que você não dá nem para você mesmo. Isso mesmo. Às vezes você não tem paciência com você e tem paciência com o teu animal. Às vezes você não tem fraternidade para com você, mas tem fraternidade com o teu animal. Está vendo uma dicotomia, está vendo uma disfunção de relacionamento aí. Tá que frio, eu estou pedindo para esfriar aqui um pouco, estou morrendo de calor. Não. Faz sabor, Silvio. Silvio. Se ele congelar aqui, eu salvo ele. Esquentar, que hoje eu esqueci de trazer blusa. Eu estou derretendo aqui, ó. Não é que se esfria muito, daí não dá para raciocinar. Eu sei, não, mas aqui é... Então tá, falamos dos animais. Então. Tá bem, não, foi importante a gente entrar nesse tipo de coisa. E quando você tem um animal doméstico, que daí ele convive muito tempo com você, não é? A gente falou no outro dia. Falamos já sobre isso. Ele tem aquilo que você colocou nele, porque assim, a alma, grupo, aquele tipo de animal, ele nunca é tão carinhoso contigo quanto o teu animal. Se você pegar um cão pastor, né, de um vizinho, outra pessoa, e você tem o teu sempre é especial, o teu sempre te dá mais carinho, porque ele te dá o que você colocou nele, né? O conjunto de todos, com o tempo, altera a própria alma grupo, né? Agora, sempre tem essa tônica. Outro dia, quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu amo os animais. Desculpa, mas isso é uma frase grotesca para ser dita, né? Assim, é uma vergonha, né? Não pode. Você tem a obrigação de compreender você, depois compreender o teu entorno, que é a tua família, depois compreender o país onde você escolheu, depois a nação, depois toda a humanidade. Aí então assim, não, agora eu compreendo a humanidade, agora qual é que é o primeiro na escala que eu vou ter que dar um trato? Aí é o animal, depois você pode compreender o vegetal, chega um ponto que você compreende o próprio mineral. Nessa compreensão dos reinos, aí você assume a tua posição de divindade, antes disso você está fugindo. E foi bom a gente falar, e nada parece por acaso, né? Porque causalidade. Causalidade. Sim. Porque muitas pessoas, elas caem vibracionalmente a níveis incríveis quando perdem um animal de estimação. Sim, outro dia eu recebi um e-mail, e eu não gosto de responder, né? Mas aí a pessoa disse, morreu o meu cãozinho, não sei o que e tal, eu estou em depressão, não sei o que e tal, assim... Eu expliquei, olha, uma grupo assim, o meu que você deu foi para um grupo, não é perdido, mas se você ainda sente falta, e aí assim, você vai devolver todo o bem que isso te causou, você vai devolver para a própria humanidade como dor, como choro, como lágrima, como perdas, coisas assim. Então faz o seguinte, pega um outro animal da mesma raça, né, novinho, dá o mesmo nome, não é? E aí considera ele como se fosse o teu bicho de estimação, que daí foi dormir mais velho e nasceu mais novo. Você falou isso domingo? Você falou isso, não foi? Sim, não falei aqui porque tem a questão mas foi interessante, estou me lembrando, que é interessante, é uma forma inteligente de você... Que eu tenho uma filha... Bom, isso, conta, aproveita, as coisas que aparecem para falar mesmo, nós vamos fazer mais de um programa mesmo. Porque assim, eu tenho uma filha que tem 16, tenho 3 filhas, né? E tem uma que tem 16 anos, chamada Arane. E eu nunca gostei de ter bicho de estimação, até para não me apegar ao bicho. Do hamster que você falou, né? Do hamster. Aí a gente tinha um hamster, né? E aí eu ia dar banho nela, que ela é bebezinha, né? Eu dava banho nela com shampoo, tal, e secava com secador, ela e o hamster, né? E aí depois a gente pegou mais um, só que daí acabou, não era 2 ele, era um ele e um ela, e virou um montão de hamster, né? A gente distribuiu na escola, as coisas assim, tal, todo mundo queria. E aí foi passando o tempo e o bichinho foi pegando idade, né? E aí eu achava que daí não era a hora ainda dela vivenciar o conceito de perda, porque tem época para vivenciar isso, né? E então, aí quando o bichinho ele morria, eu ia e comprava um mais novinho e ela dizia, pô, a gente tem que dar mais comida porque hoje ele amanheceu magrinho. Então, até que ele morresse, ele reencarnou 6 vezes. 6 vezes, aí. Então, e assim, e para ela foi o mesmo hamster, ela amou o mesmo hamster por 6 encarnações. Bacana, então. Aí tem jeito, né? Aí, para não provocar, não, perdi meu hamster, quando, no 6º hamster, ele foi ficando velhinho, né? Daí então já conversei, está ficando muito velhinho e tal, vamos deixar, e ficamos sem bicho de estimação um tempão. Muito bom, a introdução foi boa hoje, né? Muito a propósito disso que você falou, e a gente falou da questão de você não pode dar para o bicho que você não tenha dado antes para um ser humano. Muito e você bacana. Não pode dar para um ser humano que você não tenha antes dado para você mesmo.
Nessa chamada que eu fiz essa semana, na mala direta, Aham. o texto diz Se sobre a minha uma filha está questão... ouvindo, chegar em casa hoje, ela vai me dar um caldo. Quem? A Darane. Ah, ela, não tá, ela só vai saber, tá sabendo hoje disso aí? Sim, Ah, se mas ela hoje ela estiver tem ouvindo. consciência para Não, eu sei aceitar que isso sim, aqui. mas ela não sabia. Ficou sabendo hoje, tá aí. É. Então, hoje fala o texto que eu fiz a chamada, ele fala sobre uma coisa muito importante, eu acho importantíssima mesmo, que é a iniciativa. O ser humano sem iniciativa realmente é complicado, não é? E parece que o tema que a gente resolveu falar hoje, depressões da alma, depressões da alma. Vamos começar pelo nome do programa ou não? Vamos lá. Então, assim, ó. Plural, hein? Depressões. Não falamos depressão da alma. Quer sim, quer bem? Sobre esse assunto, tem muita coisa para conversar, Vamos lá. sabe? E primeiro, comentando o que você falou antes, com relação ao assunto que conversaram contigo sobre preocupação, primeiro, a gente não quer ensinar nada para ninguém. Depois, não é a verdade absoluta, a gente está conversando, o nosso aspecto sobre aquilo que a gente considera verdade. Então, a gente está expondo a verdade de cada um de nós. Claro. Aceita quem quer, não é? Depois, é o seguinte, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou médico, não clinico e não dou remédio. Entende? Então, assim, a razão de se conversar a respeito é porque praticamente tudo que se conversou nesses 9 anos de encontro até agora aqui, né? Assim, são elementos que ajudam a compreender o processo em si do que hoje se chama de depressão ou depressões na alma de cada um, Sim. né? Entende? E é isso que a gente vai daí hoje conversar mais especificamente para que se use o que foi conversado hoje e o que foi conversado nas outras vezes, para que cada um compreenda a si mesmo, né? E aí use como bem entender essa compreensão, né? Tá? Então, assim, quer ver? Eu vou pedir para o Fernando... Vamos começar com... Eu trouxe excepcionalmente um pequeno vídeo. Raras vezes nós apresentamos alguma coisa. Tem 3 minutos e 15, alguma coisa assim. Porque, assim, é uma realidade... Nós conversamos outro dia sobre esse assunto, mas de hoje tem um vídeo que explica. E eu acho uma coisa, assim... chocante. É autoexplicativo ou não que você vai mostrar aí? Desconstrutora, sim, é uma computação gráfica do movimento do sistema solar através do universo. Ok. Tá? Só isso, mas isso é assim, desconstrutor de medo, dá para chamar esse Bom, filme. tá, depois você vai explicar sobre o que vai passar aí agora, vou, né? Eu só soube que ele tem aí, parece que as legendas são em inglês, né? Sim, mas não nem se preocupe caso. com as legendas, depois a gente explica, tá? Então, não vamos conversar nada nesse tempo. Isso, nós vamos ficar fora do ar aqui. A gente aguarda e depois a gente conversa para chegar na questão do que são as depressões na alma de cada um e o que é a questão da depressão como socialmente se conhece hoje e alguns detalhes que talvez possam interessar. Tá, vamos acompanhar então esse vídeo. Vamos lá.
Olha que interessante, hein? Isso aí vocês viram? Viu os movimentos? Lembra de alguma coisa? Quem fez o workshop sábado já viu aí estrutura fractal aí, né? Bom, o que vem a ser isso aí? Nós vimos o Sol e o Sistema Solar, e o Sistema Solar em movimento, né? Sim, eu acho o negócio absolutamente chocante, né? É, maravilhoso, né? Não, porque assim, daí você pensa assim, puxa, eu tenho um problema para resolver, né? Sério, né? Vamos supor, né? Eu não tenho problemas, né? Eu tenho questões para resolver que são se resolver as áreas das questões. Então, assim, tenho um problema para resolver sério, né? Assim, isso está me matando, assim, isso está me preocupando, isso está me dando uma coisa que eu não consigo administrar. Então, assim, só que é o seguinte, que esforço que essa pessoa tem que fazer para dizer que ela tem um problema que está transformando a vida dela em uma coisa ruim, né? Quando ela não tem noção do que é a vida dela. Então, o que a gente viu ali? Então, você está na Terra, que gira sobre si mesmo, que gira ao redor do Sol, e aí você pensa, você, todo dia a mesma coisa, né? Todo dia aquela monotonia, eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, e todo dia as mesmas pessoas me dizem as mesmas coisas, e o Sol nasce sempre do mesmo jeito. Jamais alguém vai em uma vida viver um dia igual ao outro, é impossível, porque você não consegue viver 2 dias no mesmo lugar do universo. Então a Terra está girando em torno de si, está girando em torno do Sol, né? E o Sol se desloca daquela maneira através do universo, também formando curva. Entende? E aí, através da galáxia. E a galáxia se desloca, né? E tudo se desloca. Então é o seguinte, nós estamos caindo, ou subindo, ou andando e desabalando a carreira. Ali apareceu em milhas, né? Mas se converter dá aproximadamente 7,5 bilhões de quilômetros em um ano solar, que a gente anda, né, a uma velocidade de alguns milhares, centenas de milhares de quilômetros por hora. Por hora, Quando começou o programa, nós estávamos ali. Não, quando vocês começarem, assim, de agora até quando começar a ver, você imagina, você está andando a quase 1 milhão de quilômetros por hora. Isso se você considerar só o movimento da Terra, do sistema solar e do sistema solar na Via Láctea, sem considerar o movimento da própria Via Láctea e o próprio movimento de expansão do universo sobre si mesmo. Então você está andando uma velocidade assim inimaginável, não é? E caindo o tempo inteiro em movimentos elípticos, né? E você acha que daí, de tudo isso que está acontecendo, né? De todo esse caminhar que você faz no universo em um dia, atomicamente, tudo que acontece assim, no universo, em você, no que você pensa, no que você sente, você acha que daí tudo isso você deixa de lado, e aí porque então você não tem dinheiro para pagar a tua prestação, porque vencia hoje, vai pagar daqui a 5 dias ou nunca, isso é a razão para dizer que a vida é uma porcaria. Entende? Então, a primeira questão que você tem que desenvolver para encarar a vida, ou para tentar compreender a vida como ela é a questão de relativizar as coisas. Você tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. Né? Então, entender o que é alguma coisa que você constrói e considera como um problema e comparar com o processo do qual você está inserido. Assim, você não pode se negar, né, a aceitar que você vive um planeta que gira sobre si, que gira ao redor de uma estrela que não é uma estrela, que gira dentro de um outro sistema maior, que gira. Então, a coisa é maior do que você pensa. Só que quando eu estou com um problema, eu não penso dessa forma. Não tenho condição de pensar dessa forma. Aí é que está, porque você assim, chegou a um ponto em que você não é você. Eu tenho que ter essa ideia pré-concebida para quando vier um problema eu ter condição de ver que ele não é nada perante tudo isso aí que nós acabamos de ver. É que chega um ponto em que daí você não tem o problema tem você. E a visão do problema é a visão do astral mais denso. O problema que vive no astral mais denso, ele não tem a capacidade de ter consciência do que a gente viu, não tem a capacidade de ter consciência do todo, e o ser humano tem. Entende? É que acontece o seguinte. Às vezes ele não lembra, né? Que agora, quem for ver isso aqui, tá vendo agora e for ver depois, aí sim ele já tem elementos na mão para poder ter uma visão do macro, né? Mas aí essa aqui é a questão do conhecimento, da iniciação, da compreensão, do aprender a ver, do ver em qual momento você está inserido, porque se não for assim, você veja bem assim, então,
Você está... E tem um outro... Eu esqueci de trazer isso que eu queria mostrar. Vem no próximo programa. Mas é uma outra computação gráfica que mostra o tamanho da Terra comparado com os astros mais imediatos. Sensacional. Se você pegar só com relação ao Sol, o Sol é 1000 vezes maior. Né? E então a gente vive em uma porção ínfima, né, no universo, ínfima. Assim, é um micron, né, no universo, que se desloca, né, a 1 milhão de quilômetros, né, pelo universo, em elipse, que assim, você veio de lugar nenhum, vai para lugar nenhum, é uma coisa assim, e você esquece essa coisa toda e acha que o teu mundo de sofrimento é o mundo mais importante do universo, e ali você senta e chora. Então é uma posição assim, incompreensível, não vou dizer inadmissível, porque cada um admite o que bem entende. Agora, é incompreensível, né, que o ser humano ele tenha se deixado, né, ficar tão pequeno, que o ser humano tenha se deixado entender tão pequeno, que o ser humano tenha aceitado que mentiram para ele que ele é pequeno. Então, assim, muda inclusive assim, você está parado aqui na Terra, que gira ao redor do Sol, que está parado nesse canto imprestável da galáxia, né? Enquanto tem todo o universo maravilhoso que eu gostaria de explorar. O negócio é o seguinte: se segura na cadeira que você está andando a 1 milhão de quilômetros por hora. Você faz 7 bilhões de quilômetros por ano no universo, que quer mais ir para onde? Entende? Então, essa perspectiva de onde você está inserido, ela te ajuda a compreender o processo como um todo, te ajuda a compreender que você não é resto de nada, você não é pequeno, você não é o último, que você não precisa de ninguém para vir te ajudar. E o seguinte, te ensina a relativizar as coisas da vida, porque senão chega um ponto em que daí você não tem mais problemas. Os problemas têm você. Aí nesse ponto, sim. Aí você perde a capacidade de ver, você se isola. O professor Henrique de Souza, ele diz... cada um constrói o meu próprio mundo para que o meu, que é o mundo, né, permaneça ignorado. Aí, uma vez a gente conversou, cela de vidro para peixe com asa, né? Assim, nós nos comportamos assim, somos um peixe, estamos em um aquário, só que esse aquário ele está colocado no fundo do oceano e não tem tampa. E a gente fica dando cabeçada nas laterais, né, e reclamando da vida, porque aqui onde eu moro é horroroso e lá fora é melhor. Só que a mesma coisa onde eu navego, aqui onde eu vivo, é o que existe lá fora, que é a água, né, e em cima não tem teto, você não sai porque não quer. Essas paredes de vidro, quem coloca, quem determina os limites na vida de cada um, somos nós mesmos. E aqui, dentro dessa parede de vidro, que daí então começa a acontecer alguns buracos aparentemente mais complicados, que são o que a gente chama de depressões. Antes de eu vir para cá, alguma coisa parecida com o que você falou, eu li também lá, sobre 2 sapos conversando, né? Que um sapo morava dentro de um poço. Ele falava, nossa, como é grande isso aqui, olha, mas o outro sapo morava dentro de uma lagoa. Só que o sapo que morava dentro de um poço, falava, como é que é o tamanho desse teu universo aí, né? E ele não conseguia mensurar como é que era, porque o outro morava numa lagoa e também esse que estava na lagoa não sabia mensurar o resto, é exatamente o que você está falando. Mas é importante você dizer isso tudo, porque mostra exatamente o que as chamadas religiões vêm fazendo com a humanidade nos milênios, sei lá quanto tempo faz isso aqui. Quer dizer, nos escondendo e nos privando dessa verdade, fazendo com que a gente nade em aquário, sem tampa, e a gente bata a cabeça lá. É porque foi incutido na humanidade que a humanidade é pequena e tudo é grande, a humanidade é impura e tudo é puro, a humanidade é pecadora e tudo é santo. E ninguém tem coragem de um código de linguagem abrir suas asas. E há um código de linguagem com as divindades e que não cabe ao humano normal conseguir conversar com a divindade, e então se cria as religiões e você paga para alguém para falar com um Deus inexistente em teu nome, entende? Só que as pessoas que organizam isso são assim, são os opressores sofrendo mais do que os oprimidos, porque o oprimido, então ele tem contra o que lutar, que é o opressor, e o opressor, né, a luta dele é contra ele mesmo, porque ele é oprimido por ele próprio. Que você falou agora a questão do problema, ser dono da pessoa, em vez da pessoa administrar o problema. Com relação à questão da depressão, então a gente vai se ater aos aspectos assim, não ocultos, não gosto da palavra, mas assim,
filosóficos, né, ou não acadêmicos do que seria a questão. Vamos dar mais um elemento para o entendimento da questão, né, que a maioria diz que é só médico, né? Então vamos lá. Não, tudo bem, a gente gente acha respeita. que é porque a profissão deles, a competência deles, Claro. Isso é outra história. Cada um faz por si o que acha de direito, né? Segundo a classificação aceita hoje da medicina, da ciência, né? Então tem 2 tipos de depressão. Tem a depressão chama a endógena, ou a constitutiva, ou constitucional, que é aquela que é inerente à pessoa. Então a pessoa ela tende a encarar a vida de uma maneira mais densa, ou tende a se afogar em um ou outro problema, mas já por uma questão de hereditariedade, ou porque ela tem uma questão física para resolver. Isso gera fatores que a deixam num estado que a gente vai conversar logo em seguida. Então isso é a endógena, né? E tem a depressão chamada exógena, de externa, né? Que é a chamada reativa, depressão reativa, que é aquela que é decorrente da ação e da reação do ser humano no seu entorno. Uma perda, uma decepção, o estresse, sabe, a depressão da adolescência, pós-parto, perder emprego, não sei o que. Então, isso é a reativa, que é o meio criando reações para que a pessoa, então, entre em um estado que é chamado de estado de depressão. Do ponto de vista... Vamos ver qual é o ponto de vista. Do ponto de vista químico, né? Orgânico, fisiológico, então, essa é uma coisa muito interessante. E que daí vai caber isso na conversa mais na frente, quando a gente falar uma outra coisa. Então, quando você passa por um processo de estresse, não tem nada a ver com depressão, estresse, sabe? Uma paixão não resolvida, você perdeu o amor da tua vida, não interessa o que seja, né? Estresse total, 100%, aquele momento você sobrevive e passa, você tende a esquecer ou resolver, só que o teu organismo vai assimilar aquilo, e aí, entre 5 e 6 meses depois desse estresse intenso, aí o organismo, então, exterioriza a reação, tentando economizar, porque quando chega num período de estresse, está em um processo de caos, né, do nosso ponto de vista, que é o que a gente quer conversar, um caos, uma convulsão astral, né, e há determinados mecanismos mesmo no astral, que eles tendem a buscar a preservação da vida, porque a tônica do universo é preservar a existência, faz parte. Isso vai desde uma pessoa até um elemental qualquer que seja, né. Então, depois de 6 meses desse pico, né, de estresse, aí então começa a cair mais cabelo, né? E aí por que cai o cabelo, né? É porque daí o organismo ele tende a economizar e ele tende a reter aquilo que por instinto ele considera como essencial para manter o que se conceitou como vida, e o cabelo é ou não essencial, e aí, então começa a cair, tá? Ponto, fechamos esse parênteses. Voltando então à questão química do organismo. Então, a comunicação... Está me lembrando a função oculta das glândulas endócrinas, né? Perfeitamente. A gente conversou agora um pouquinho assim, para compreender, para ajudar na compreensão disso que a gente está começando a conversar, seria bom se pudessem não assistir o que a gente conversou, mas se instruir sobre a função das glândulas endócrinas, né? 5 programas fizemos. E, se possível, sobre a função oculta das glândulas endócrinas, para ver como elas se conectam às dificuldades, como se conectam ao temperamento de cada um, né, e a cada um dos chakras, essas coisas assim, que isso é a realidade. Então não é viajar na maionese, não, claro. É a fisiologia, a anatomia oculta de cada ser humano. Então isso seria muito bom se pudesse, né? Então, eu tenho entre 2 sistemas básicos que é interessante a gente conversar hoje. Um seria o sistema simpático e parasimpático, que é o sistema nervoso ciliar, e o sistema nervoso central. Dentro do cérebro, então, a unidade básica de informação, ou de retenção e de interação é o neurônio, né? E o neurônio vai conversar com o outro através de sinapse, né? A sinapse é o contato entre o axônio e o dendrito, a parte mais gordinha com a parte mais fininha do neurônio. Microscopicamente, ali eu vou ter
agentes neurotransmissores, né, e neuroreceptores, porque não há o contato físico entre um neurônio e o outro, não é uma coisa só, são vários independentes e cada um se conecta. E aí fica a coisa muito interessante, porque a concepção do que seria um neurônio, né, a forma como ele em si interage sozinho, como ele reage, como ele se comunica com o seu entorno, né, como ele passa a interação e como ele recebe a interação, se aproxima muito dessa imagem que a gente viu aqui. Uma outra coisa que é muito interessante também, é oportuno falar agora, é que daí, se você conceber um átomo básico de prana, que é a unidade viva, que mantém o conceito de vida no nosso sistema solar, né, ele também se aproxima muito dessa imagem, né, onde eu tenho daí, então eu tenho 7 planetas andando junto com o Sol, não é? Aí eu tenho 7 unidades de tátua andando junto com cada um, dentro de cada um prana, se assemelha muito àquilo dali também, uma inteligência básica. Então, é como é no universo, em escala é tudo a mesma coisa. Então, o que acontece? Em um estado de depressão, essa comunicação entre os neurônios ela fica prejudicada. Então, não é que você está com uma doença que te impede de pensar racionalmente, uma doença que te impede de deixar de ficar triste, uma doença que te impede de deixar de ficar em um estado de catarse ou de inércia. O teu corpo está... De ter iniciativa, como está na... íntegro, que é a iniciativa, o oposto da inércia. O teu corpo está íntegro, mas o contato entre as unidades que vão disparar a vontade, amor, sabedoria, atividade, iniciativa, força, determinação, vou fazer as coisas assim, não está acontecendo. E aí vem uma questão para se pensar, não sei o que vou responder, né? Se o que se conceitua como estado de depressão não é uma proteção orgânica para que o organismo não pereça, que há um consumo tão grande, né? Funciona como a perda do cabelo, então há um consumo tão grande de energia, de vitalidade, né? Você tem os três humores, Vayu, Bilis e Fleuma, né? E aí você cria o quarto, e isso então é sutilizado e vai servir como um motor que vai gerar todo o teu sistema sistema cérebro-espinhal, sistema simpático, parasimpático, a comunicação com o vital, com o astral, com o chakra. Então esse processo todo usa a energia básica, que é a energia elétrica decorrente do prana, e aí quem sabe se é como acontece quando você tem a labirintite, né? Que então você tem alguma coisa que o teu organismo está sinalizando, assim, olha, dá uma folga, olha, dá uma folga, olha, dá uma folga. E você naquele nível de estresse, o tempo inteiro, estresse. Chega um ponto em que o organismo diz assim, não, escuta, não posso mais aguardar que você tenha uma folga, agora você vai deitar na marra. Vou te derrubar. E derruba, e atinge aonde? O equilíbrio. Né? E aí sim, então, porque você está estressado, está com menos que tal, e atinge equilíbrio e vai afetar o ponto de referência onde vai coordenar a digestão, então você também vai ter problema de náusea e tal, você fica assim, imprestável, deitado, e assim, puxa vida, mas não sei o que é que é ocupado, ninguém é ocupado. O teu organismo fez você deitar por conta própria antes que você fosse deitar na tumba, então descansa doente para não morrer. Então seria uma das, e sempre tem que se analisar o aspecto positivo e o negativo, sempre existe equilíbrio. Então, no caso da depressão, talvez esse estado de não reação seja uma defesa do organismo para que a quantidade de demanda que está existindo, que a gente já vai conversar em detalhes quais são as suas demandas, né? A quantidade de demandas que está acontecendo, ela não te leve, né, a perder esse evento único que raramente acontece e que tem que ser muito bem aproveitado, que é o que a gente chama de vida, que a gente viu ali. Então é quase uma autodefesa inconsciente do ponto de vista humano. Agora, o inconsciente orgânico não existe. Por exemplo, você pensa assim, nós estamos conversando agora, teu pâncreas está funcionando, teu baço está funcionando, teu coração está batendo, você está respirando. Então há uma coordenação e cada conjunto de células, cada sistema, cada organismo, cada órgão, cada um tem uma inteligência específica, né? Que é o resultado de centenas de milhões de anos de evolução, e essa consciência, ela se concentra para produzir o quê?
a endorfina, a adrenalina, a noradrenalina, qualquer coisa que seja para, então, ajudar o simpático, o parasimpático para interferir, um ativa, o outro inibe, né? E o sistema nervoso central tentando controlar. Então, essa grande mecânica que está acontecendo assim o tempo inteiro, cada uma é uma inteligência específica. Então, mesmo quando a gente diz assim, não, agir por instinto, não é? Ou isso aí é uma provável inteligência, não, é uma inteligência a qual a gente não conhece em detalhes, e mesmo o instinto é uma inteligência, né? E inclusive no instinto tem a vontade instintiva, a emoção instintiva. E aí, para que serve a vontade instintiva e a inteligência instintiva e a emoção instintiva? Para dar conta daquela camada básica de inteligência que é o que a gente herdou. Eu estou rindo do que você está falando e eu vejo isso tudo como se fosse... Mas você já falou sobre isso, né? Que você vai falando, a coisa vai se formando. E você sabe que daí, um dia a gente vai conversar, a gente falou outro dia do processo de você fazer aquela cura, aquele reengendramento orgânico, né? Então, todo mundo quis saber aí como é que era. Sim, um dia nós vamos conversar. Vou falar só mais uma coisinha hoje, que daí tem a ver com o assunto de hoje, usa quem quiser. Você, para regenerar um órgão, que daí tenha tido algum problema físico, você constrói esse órgão mentalmente, você vitaliza esse órgão emocionalmente, você vitaliza esse órgão através do magnetismo, não é? E aí então ele passa a funcionar em paralelo, e como ele é uma imagem de você mesmo, é como se fosse a nuvem do iPhone. A gente você vai criando o similar ali. Com uma diferença, perfeição. Com uma diferença que daí a nuvem do iPhone só guarda informação. Nesse caso, a nuvem, o cloud, né, o orgânico que você está criando, ele tem exatamente a mesma inteligência orgânica que o teu órgão físico tem. Tanto é para assim, a pessoa perde o baço em um acidente, não é? Aí parte do sistema que sai do baço, ele passa a fazer a função do próprio baço e assume a função, o baço vital, a contraparte. Entende? Então a gente pode construir isso. Se eu posso construir, inclusive, um símile de um órgão físico, e aí se aplica, eu quero corrigir a minha visão, eu quero corrigir a minha audição, eu quero fazer uma porção de coisa, né? E é aquela questão de criar um chakra temporal, isso é teurgia na sua mais alta escala humana, isso é o biótico. É você se regenerar. E o professor falava, ninguém pode chegar a determinado nível de iniciação, ou começar um caminho de iniciação, sem antes ter aprendido a se regenerar. E o caminho é exatamente esse. Tá, não tem nada a ver. Espera aí, o parênteses aí, fecha. Sim. Agora eu abro um. Tudo bem, tem a ver com o que você acabou de dizer agora. Por que então todas as pessoas que têm esse tipo de conhecimento, e outros que já precederam, grandes seres que passaram por aqui, então fica inexplicável, esses seres deviam estar sempre se regenerando e não ter que passar pelo processo que nós tanto tememos, que é o processo da morte, de perder o corpo físico. O tanto tememos, eu sabia que você ia dizer isso aqui, a sua parte, você não teme nada, eu temo tudo. Não é que você teme tudo. Tem uma coisa eu temo porque eu desconheço. E o desconhecido é o meu temor. Mas né? o desconhecido, para mim, é o que eu mais tenho, assim, sabe, curiosidade, e é o que me instiga, né, a saber o desconhecido. Então, assim, é uma coisa assim, completamente desejável, compreender, assim, se chegasse, legal esse negócio. Então, nós vamos um dia chegar. Por que as pessoas que têm esse dom e o conhecimento da regeneração não se regeneram? É que às vezes as pessoas às quais você se refere... Todos. As pessoas às quais você se refere, que é aquele que vem com uma função de instrutor, a alma dele é o conjunto da alma aqueles os quais ele se propôs a iniciar. Então, isso é uma iniciativa que parte da alma. Então, quem cura o mestre são os discípulos. Até porque a doença do mestre é a doença dos discípulos. Pô, imagina então um mestre assim, vamos dizer, estou falando de todos, né? Imagina nós então que não temos... Nós somos discípulos, quer dizer, nem discípulos, sim. Então, nós somos se o mestre depende dos discípulos para ser curado, nós então como discípulos... pedir uma coisa assim, aproveitar só para fazer um parênteses. Nós às vezes eu vejo assim, as pessoas assim, num gesto de carinho, assim, sabe, de demonstração de afeto, fraternidade para com a minha criatura, coloca lá no Facebook, me manda um e-mail, me chama de professor, orientador, de mestre, encarecidamente. Vocês não sabem o impacto negativo que isso me causa, entende? Assim, ó, e de vez em quando você me chama assim, você vem e me chama assim,
meu professor, meu mestre, por exemplo, vamos supor que você falasse isso, você está fazendo isso com o maior, assim, amor fraterno, demonstrando um carinho que você sente. Só que daí isso para mim, eu penso assim, já fecha parênteses, eu penso assim, putz, aonde é que eu estou errando? O que está acontecendo? Né? Entendo eu não perfeitamente. sou professor, não sou mestre, não sou instrutor, não sou orientador, eu sou assim, peregrino me esforçando para, no final da vida, poder começar a ser um discípulo razoável, nem um bom não precisa, entende? Então, de nossa parte, aí cabe sim a cada um pegar e se cuidar, se regenerar e prolongar a vida com qualidade. Você acha então que fica mais fácil porque nós não temos responsabilidade de nada? Nós não somos mestres, então... Não, nós temos toda a responsabilidade e nós somos mestres de nós mesmos. Sim, né? Então já é uma missão mais... É diferente, não, é diferente... Mais tranquila, vamos dizer assim. Não, e nós temos uma alma própria, né? Sim. É diferente assim, de você pega um mestre, né? Um Manu, um Avatar, um Bodhisattva, um Buda. Ele tem um nível de consciência de tal maneira espraiado, de tal maneira capilarizado, que as dores que ele sente, né, são as dores aqueles os quais ele tenta ajudar, que são quem? A humanidade e os discípulos então ele mais só vai próximos. ter essas dores curadas se os seus discípulos tiverem as curadas. Tá? Perfeitamente. A instituição ou a ordem, né, ela homogênea, íntegra, perfeita, acabada, eubiótica, né? Não eubiótica, mas uma ordem eubiótica do ponto de vista de bem, bom e belo, né? O orientador, o fundador, o Manco Cápac, o Amaoclo, o Bochica, o Akhenaton, o Amenófis IV, né? O Quetzalcoatl, o Joshua, o Odin, né? Quem mais? Todos os Zoroastro, Osíris, todo mundo que já... Apolônio, toda gente boa pra caramba, né? E que vieram pontualmente para tentar ajudar as pessoas. Então, a alma dessas criaturas é a alma do entorno, né? Ok, bem explicado, aí, agora ficou claro. E as dores deles, é a dor do entorno. O professor, aí me permitam falar, o professor Henrique José de Souza, ele falava assim, que parte, veja como a coisa é intrigante, né? Que parte das doenças que ele experimentou enquanto antropomorfizado, enquanto ser humano, enquanto vivo, era decorrente daqueles que deveriam ter vindo para o caminho de iniciação e não vieram. Para ver como a coisa é específica, né? Então, por isso que nos cabe nos reparar, nos cabe nos reengendrar, nos cabe nos compreendermos, não é? Por quê? Porque é do discípulo fazer isso. O discípulo tem que pegar e preservar, né, aquele bem mais precioso que ele tem no momento, que é o quê? É a vida. A gente conversou outro dia, nascer em forma humana, ter o impulso de querer evoluir, de querer melhorar e encontrar alguém que indique o caminho, encontrar o bom caminho, são 3 dádivas evolucionais raríssimas. Raríssimas. Então, a base para que isso se professe e se processe, e se professe e aconteça é a vida, e a vida tem que ser preservada. Por isso a questão de você relativizar, você compreender o que acontece e você ver assim, que o teu problema hoje, né? Não, pô, eu estava andando, saí de fraque e cartola para ir receber um prêmio e passou o cara de carro e jogou água, aquilo acabou com a minha vida. Então caiu, choveu e borrou a minha maquiagem, né? E eu ia fazer uma foto, isso aí é o fim do universo. Tá, eu vou te dar 3 segundos para você repensar essa frase, são coisas que não se fala. Tem que tomar cuidado com o que se fala, sim, o que se pensa, o que se ouve, o que se vê. Não fale isso. Né? Porque se você engendrou, você vai ter que resolver. Não acabou com a tua vida. Não acabou com o teu universo. Sujou tua roupa ou borrou tua maquiagem. A Terra continua girando, o Sol vai nascer, o Sol se move, o universo se expande, não sei o que tal. E você existe no universo inteiro, e você respira, prana e teu ar... Não se diminua. Não se diminua. Haja como ser humano, isso é o mínimo que cada um tem que fazer. Então, o primeiro passo, né, para compreender, fizemos só uma introdução de 1 hora. Não tem problema. O primeiro passo para compreender isso que a gente vai conversar, que a gente chama de depressão ou depressões da alma, isso. É a gente compreender primeiro a nós mesmos, porque eu tenho que, se o motor está quebrado, eu tenho que entender o motor para poder reparar.
Então, assim, se eu vou querer reparar o órgão da visão, que não é o olho, que é o órgão inteiro, eu tenho que saber a anatomia, eu tenho que ter uma imagem física dele como ele para eu conseguir né? Exatamente, físico, para eu conseguir moldar essa imagem e reparar essa imagem. Então, eu tenho que compreender o que eu sou, como eu funciono e entender que, do ponto de vista filosófico, oculto, se quiser dizer assim, se quiser falar assim, não existe, assim, vamos supor, você tem depressão, por exemplo, né, ou você já esteve em depressão. Até se fala que aquele que tem depressão endógena, ele é deprimido, e o que tem depressão exógena, ele está deprimido, porque um tem um fator inerente, assim, hereditário, que nasceu com o gene, com o sobrenome, e outro porque brigou hoje na estrada e ficou deprimido. Então, o conhecer os fatores que me levam a isso, o identificar as razões, permite eu chegar a uma conclusão brilhante para começar, que é o seguinte: mesmo que você fale assim, puxa, eu estou deprimido, eu falo para você, nossa, eu também. Você está deprimido por quê? O carro jogou água no meu fraque, no meu terno novinho. E eu falo para mim, você está deprimido por quê? Puta, estou deprimido porque eu não consegui juntar aquele dinheiro que eu queria para comprar aquele carro novo hoje. Realmente essa vida é uma porcaria. Então, assim, jamais vão existir duas pessoas com os mesmos sintomas. Nada, isso é verdade. Cada um. E não é causa, eu falei sintoma, porque até o sintoma é diferente em escala, né? Com relação às causas, aí mesmo que é impossível que exista dois seres humanos com as mesmas causas que o levaram a estar em um estado, que eu prefiro ver o ponto positivo, que é um estado de economia de energia para que não morra, mas que se chama de depressão e que dá para pegar e identificar exatamente em que momento que acontece. É o problema que a gente consegue entender como é que funciona a mecânica, né, do astral, para levar a essa economia forçada, né, de contato com o mundo, onde a pessoa se isola para atender demandas que, se ela fosse atender a todas, ela com certeza morreria. Então, sobre esse aspecto, é positivo. Então, muito bem, chegamos aí, em cima, até estouramos um pouquinho. Nós vamos fazer tantos programas quantos necessários sobre o tema, né? Acho que foi uma das maiores introduções que nós usamos. Sem dúvida. Foi muito bacana. Minuto, não uma hora, né? Uma hora, então. Isso é importante. Nesse intervalo, não sei se pode ser... É porque é uma coisa séria, sabe por quê, Guilherme? Desculpa, que eu sei que essa questão de depressão, ela atinge 5,9, quase 6% dos homens e 9, quase 10% das mulheres. Então, é muita gente. Muito. É muita gente. Cada um com as suas razões. Se a gente conseguir, com mais uma hora de conversa, dar elementos para que cada um... Tomara, né, se tiver assunto, para que cada um se compreenda ou conhece a ti mesmo, em ti mesmo, e a gente conseguir fazer com que daí, pelo menos meia hora de vida dessa pessoa seja baseado na alegria, não na felicidade temporária, mas na alegria, já terá valido o nosso investimento de gastar uma hora de vida para ficar falando aqui. Porque é muita gente. E se a gente conseguir daí criar uma forma de ver diferente, nós alteramos o meio que dá origem a essa confusão. Isso é evolução, isso é o biótico. É isso aí. Então, olha, aproveitando, até o próximo programa, que eu não sei se vai ser semana que vem ou daqui a 15 dias, tudo depende de compromissos de todo mundo. Enquanto isso, procurem assistir no YouTube aí a função oculta das glândulas endócrinas. Sim. Que aí o que vai ser conversado e também mais para frente. Desculpa te interromper, acho que era a mecânica da alma, alguma coisa assim, que a gente fala sobre esse engendramento, e a gente já conversou sobre isso. A mecânica do conhecimento, alguma coisa da mecânica, eu não sei, não é o da alma não, mas tudo bem. Intuam então tá. E vocês vão chegar. A gente já conversado. Olha lá, o Cronos ali está de cara feia. 100%, Então é isso aí. Então, gente, um fraterno abraço, um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem bem, fiquem em paz, sejam felizes e vivam como humanos. É uma experiência que vocês vão gostar.